Boa noite, professor Renato, colegas acadêmicos. Meu nome é Luara Camargo Oliveira, sou acadêmica do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela Uniaselv e estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho de conclusão de estágio, com o tema Ciências Biológicas ensinando para a manutenção da vida. Tendo o referencial da educação ambiental como área de concentração, esse tema foi escolhido para despertar o pensamento crítico dos jovens em relação a questões ambientais e a sustentabilidade, pois acredito numa educação que faça sentido para os alunos. Dizendo isso, esse trabalho visa correlacionar os conteúdos aplicados em sala de aula com a vivência deles do dia a dia, relacionando, é claro, com o meio ambiente em que vivemos. A sustentabilidade, ela é destacada como chave para as mudanças necessárias. Porém, pode ocorrer dos alunos não se conectarem com a importância da preservação ambiental, justamente por não compreenderem como a educação ambiental faz parte da vida deles. Então, um dos objetivos para esse trabalho foi justamente identificar quais metodologias poderiam ser aplicadas em sala para engajar os alunos e relacionar os assuntos abordados em sala de aula com a vida cotidiana deles, mostrando formas práticas do assunto que eu trazia para a sala de aula, com como eles podiam utilizar isso na vida dele ou como eles poderiam ver isso no dia a dia deles, no cotidiano deles, relacionando sempre, é claro, com a questão da preservação ambiental, como é importante conhecermos as espécies, como é importante sabermos o porquê elas existem, né? E que tudo faz parte de um ciclo. Nós precisamos das bactérias, nós precisamos dos fungos, nós precisamos dos vírus, tudo ali está relacionado, tudo existe um porquê. E esse porquê é o que vai conectar o aluno com a questão ambiental. É o que é a chave para virar a conscientização deles do esse conteúdo eu aprendi em sala de aula e tem relação mesmo com algumas coisas que eu vejo, por exemplo, eu tive um amigo que foi para o hospital e ficou doente, enfim. O objetivo desse trabalho foi justamente identificar as metodologias, como eu poderia utilizá-las e como eu usaria isso de forma prática para engajar esses alunos em sala de aula. A educação ambiental, ela é fundamental para conscientizar os alunos sobre a preservação do meio ambiente. Porém, como docentes, enfrentamos um desafio para correlacionar os assuntos abordados em sala de aula dentro da disciplina de biologia com a questão ambiental. Quando comecei esse trabalho, a minha ideia principal vai ser fácil relacionar a educação ambiental com a biologia. Estudo da vida, meio ambiente, só que o que eu acabei percebendo em sala de aula é que os alunos não relacionam assim. Eles não conseguem compreender como a disciplina de biologia e de ciências tem relação com a educação ambiental. Eles têm uma certa noção do que é, mas não a conscientização. Eles não conseguem relacionar o que eles aprendem em sala de aula com o dia a dia deles. E isso é um problema, isso é o desafio. É você tornar a aula de biologia não só um segmento de conteúdo. Eu falo, você entende, você fala mais um pouquinho, eu compreendo mais um pouquinho. A relação da matéria de biologia com a questão ambiental, que no início para mim parecia fácil, ficou muito desafiadora. Por quê? Porque dentro do contexto da sala de aula, nós temos vários desafios, não só esse de relacionar as matérias. A gente encontra desafios de linguagem, de alunos que estão enfrentando ali certas barreiras para compreender o nosso idioma, por não ser o idioma nativo deles. Nós temos alunos pouco engajados dentro da sala de aula devido a aulas extremamente monótonas, que ficam sempre naquela mesma metodologia. O professor fala, o aluno escuta, escreve, faz uma prova, faz um trabalho. E eu acabei percebendo durante esse estágio que relacionar esse conteúdo com atividades práticas torna a aula mais dinâmica, torna a aula mais prazerosa.
E o nosso cérebro tende a memorizar com mais facilidade aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos faz bem. Então, relacionar esses conteúdos com práticas que possam ser utilizadas dentro da sala de aula foi um grande desafio para mim nesse estágio. Fundamentando, então, as minhas reflexões em pesquisas bibliográficas e na observação do ambiente da escola e da sala de aula, eu pude refletir o quanto a abordagem é tão importante quanto o próprio tema em si. Por este motivo, para esse trabalho, foi feita uma pesquisa qualitativa e legislativa sobre as leis ambientais, sobre pesquisas em artigos, em como esse tema é abordado em sala de aula e como metodologias diferentes podem ser utilizadas dentro da sala de aula para trabalhar o tema da questão ambiental. Dito isso, o planejamento ele se torna essencial para avaliar qual metodologia será mais adequada para cada turma. Então, no que se refere ao planejamento de aula, como vocês podem ver ali no slide, eu coloquei apenas o plano de aula da aula 1. Por quê? Não queria que os slides ficassem muito extensos, então por isso eu vou explicar aqui de uma forma mais detalhada para vocês o que foi o meu planejamento de aula. O planejamento de aula ocorreu com uma turma do EJA, segundo ano. Era uma turma extremamente participativa, né? Foi muito bom de trabalhar com eles, me deram abertura para a introdução dos conteúdos, a gente conseguiu fazer uma troca bem bacana de experiências, de conhecimentos. Então, o que aconteceu? Durante as minhas observações, eu já tinha percebido que a turma era participativa. Também percebi que no EJA não funciona muito aquela questão do aluno copiar demais. Acho que na maioria das turmas não funciona, mas com o EJA especialmente, eles perdem um interesse muito mais rápido. Eles se cansam muito mais rápido. Então, uma aula mais dinâmica, mais agitada, que coloque eles mais em evidência, que possa permitir a eles um espaço para conversa e troca desses conhecimentos. Então, a minha primeira aula, ela foi sobre introdução ao Reino Monera, que era um tema que a professora já ia iniciar na semana da minha regência, então o que foi proposto durante as nossas conversas com a professora regente, que eu daria continuidade ao conteúdo que ela iria passar, porém eu faria a aula do meu jeito. Ela me deu essa liberdade. Então, como eu disse, a metodologia que eu consegui perceber mais atrativa a eles foi a metodologia dialogada expositiva. O que é isso? Então, é uma metodologia onde a gente conversa bastante através do diálogo e a gente tem muita exposição do conteúdo. A sala dispunha de um projetor, tá? A professora me forneceu o notebook dela e a gente passou alguns slides durante as aulas para os alunos. Durante a minha primeira aula, eu optei, não só a primeira aula, mas as outras também, por trazer o material impresso, para que eu pudesse ter mais tempo para ter essa troca com eles. Eu tive 5 aulas com eles, todas foram de um período, então 45 minutos era o tempo que eu tinha para dispor o conteúdo e ingressar eles no tema da educação ambiental. A minha primeira aula foi Introdução ao Reino Monera. Conversei com eles sobre o que eles conheciam sobre o Reino Monera, se eles sabiam o que era, quem fazia parte. Aí começou a troca do diálogo, né? Nesse dia eu entreguei para eles uma folha impressa do material que eu tinha pronto para a aula. A gente conversou antes, depois que eles me expuseram o que eles sabiam, o que eles achavam que eram, eu entreguei uma folha para cada um e dispus um tempo para que eles lessem essa folha. Quando eu percebi que todos eles já tinham feito a leitura, a gente voltou a conversar. De novo, foram feitas as mesmas perguntas. O que é o Reino Monera? O que vocês acham que é agora que vocês leram a folha? O que vocês entenderam? O que vocês não entenderam? E aí a gente começou a fazer aquela troca de novo. Isso foi o que discorreu durante a minha primeira aula, tá? A minha avaliação nessa aula foi mesmo pela participação e interesse dos alunos. A minha segunda aula foi sobre a forma bacteriana e o tipo de nutrição dela. Aí a gente já conseguiu entrar um pouquinho mais na educação ambiental.
Por quê? Porque as bactérias, como, né, nossos colegas biólogos e o professor sabe, elas são muito importantes para o meio ambiente, não somente para os seres humanos, mas para a vida em si, né? Então, durante esse conteúdo das formas bacterianas e da nutrição, eu desenhei no quadro para eles as formas das bactérias, né, as formas que elas podiam ter, cocos, diplococos, estafilococos, expliquei o que era cada uma dessas formas para eles. Foi bem legal, porque eu fiz os desenhinhos das bactérias lá e eles iam chutando, né? Ah, professor, eu acho que esse é isso, eu acho que isso é aquilo, de acordo com o que eu tinha trazido também impresso para eles, tá? Aí, durante a segunda aula, a minha avaliação também discorreu dessa forma. A metodologia foi a mesma da primeira aula, expositiva dialogada, foi avaliado através da participação, do interesse dos alunos, o que eu obtive com muito sucesso. A aula foi bem interativa, eles participaram, todos eles, não teve um aluno da turma que não tenha participado, embora as turmas fossem pequenas, eu consegui essa atenção deles. A minha terceira aula, ela foi sobre a estrutura da bactéria. E aí foi uma aula bem legal, porque eu trouxe como se fosse um quebra-cabeça para eles. Eu trouxe as formas da bactéria, mas não como a gente encontra nos livros, bem como se fosse um desenho de uma criança do primeiro ano. Entreguei a folha para eles, não tinha nada escrito, apenas os desenhos, e pedi que eles recortassem cada parte daquela folha. Eles me perguntaram o que era, que tipo de atividade que a gente ia fazer, e eu disse que recortem primeiro, que depois eu vou explicar. Quando eu vi que eles recortaram tudo, eu mostrei cada partezinha do desenho e expliquei para eles que cada parte daquelas referia a uma parte da célula bacteriana. E o que a gente ia fazer? Eles iam guardar o caderno embaixo da classe e a gente ia montar aquelas partes. Eu ia ir passando de classe em classe e eles iam colocando conforme eles achavam que era a estrutura da bactéria. O que ia dentro da célula bacteriana, o que ia por fora, né, o que tinha, o que não tinha, e eles foram montando. A primeira vez que eles montaram foi muito legal, porque eles não faziam ideia de como que eles colocariam aquilo lá. Daí eles me questionavam assim: ah, professora, mas o desenho tá diferente do que aparece nos livros. Ok, mas a estrutura é a mesma, embora o desenho fosse diferente, né? Cada um desenharia de um jeito diferente, mas a estrutura tinha que ser a mesma. Aí o que aconteceu? Eu desenhei no quadro a estrutura da bactéria, deixei eles olharem e depois apaguei. Eu disse: agora vocês façam de novo. E a gente fez isso umas 4, 5 vezes durante o período, e quando faltavam os minutinhos para bater, eu passei de novo com eles, mostrei para eles a sequência correta, a maioria já tinha acertado, alguns que ainda erraram algumas partes, e daí sim eles colaram no caderno. E aí a gente colocou com a caneta no caderno as partezinhas com os nomes bem certinhos. Foi bem legal. A quarta aula foi sobre a importância das bactérias e o meio ambiente. De novo, eu consegui introduzir a questão ambiental dentro do conteúdo que eles estavam aprendendo ali naquela semana. Então, o que eu fiz? Trouxe novamente o material impresso, a gente deu uma conversada sobre por que as bactérias eram importantes, qual que era a função delas no meio ambiente. Dei um tempo para que eles fizessem a leitura do conteúdo que eu trouxe e propus a eles um jogo. A turma foi separada em 2 grupos e a gente fez como se fosse um debate, na verdade. O nome do jogo era Mito ou Verdade. Eu fazia uma pergunta e um grupo dizia se era mito ou se era verdade. O grupo que questionava se era mito tinha que dizer o porquê era mito. E o grupo que dizia que era verdade tinha que dizer o porquê era verdade. Aí eles faziam esse debate e depois eu esclarecia a pergunta para eles, fornecendo a resposta. Foi bastante bacana também, foi um dia que eles curtiram bastante, eles gostaram do jogo, até queriam que tivesse um segundo período para que a gente continuasse o jogo, porém foi só aquele período mesmo, então era aqueles 45 minutos, mas foi bem bacana. A minha última aula foi uma aula magistral. A aula magistral, o professor, né, seria o centro da atenção de novo, ele detém toda a informação e ele destrincha o assunto de uma forma mais amplamente detalhada. Por que eu decidi essa metodologia na minha última aula? Porque eu gostaria
de terminar o conteúdo com eles, para que quando eles fossem para a próxima semana com a professora regente, eles já entrassem num conteúdo novo. A questão ali do jogo, desculpa que eu não expliquei, da quarta aula, a minha avaliação foi também com a participação deles, como que eles respondiam, ali eu pude perceber o que eles tinham pegado do conteúdo, o que não tinham, tá? Na quinta aula, quando foi a aula magistral, eu trouxe os slides para eles. Slides bem decorados, bem bonitos, bem chamativos, e decorria a aula sobre as cianobactérias. O que elas eram, qual que era a importância delas, como que elas auxiliavam no meio ambiente, nos indicadores ambientais, né? Como que elas tinham consequências ruins, consequências boas, por que era importante a gente saber sobre as cianobactérias. Então foi 45 minutos assim, foram 40 minutos, desculpa, com os slides. Eu ia passando os slides e ia explicando cada um dos slides para eles. Nos últimos 5 minutos que faltaram, eu fiz um geralzão. Tipo, as cianobactérias é isso, isso e isso, são responsáveis por isso e aquilo. Dúvidas. Alguns me pediram algumas coisas, outros não, tá? Mas, enfim, também entreguei para eles um material impresso do que tinha no slide para eles, para que eles tivessem o conteúdo no caderno. E foi isso. A minha última aula, ela não foi tão dialogada como foram as outras aulas, né? Porque eu já tinha feito 4 aulas assim com eles. Então, a minha última aula, a metodologia foi modificada para que eu pudesse terminar o conteúdo com eles. O que para mim também é importante. Esse planejamento de aula, saber o tempo que a gente tem para passar determinados conteúdos. Porém, eu queria trabalhar 5 aulas com eles no mesmo conteúdo, porque eu queria ter certeza que eles pegaram cada ponto do que eu passei para eles durante as aulas. Mas os planejamentos, eles foram feitos de um modo que eu pudesse interagir mais com a turma do EJA, porque eu acredito que essa foi a melhor metodologia que eu poderia usar com eles. O desafio de estar diante de um público que espera que o professor tenha todas as respostas é assustador, mas o estágio e as observações pertinentes a ele me fizeram compreender a magnitude desse desafio. O estágio também me incitou a buscar mais informações e a compreender a importância do trabalho interdisciplinar nos currículos escolares, incentivando os alunos a se desafiarem e a ampliarem a sua visão de mundo. Aqui então eu encerro o meu trabalho. Agradeço ao professor Renato e aos meus colegas acadêmicos por toda a atenção. Obrigada.